Oi, meus amigos, boa noite. Nesses dias difíceis, né, e tumultuosos que nós estamos vivendo aí, com muita turbulência, né, no campo da saúde, da sociedade, enfim, com essa pandemia, no campo político, né, desemprego e tudo isso, eu me lembrei da importância da prece e achei interessante comentar alguma coisa aqui com vocês no sentido de ajudá-los, né? Eu fui pesquisar um pouquinho, eu queria recomendar de início a vocês que lá no livro A Gênese, do Allan Kardec, tem um capítulo, o capítulo número 2, intitulado Deus. São quatro subcapítulos, chama-se A Existência de Deus, a Natureza Divina, a Providência Divina e a Visão de Deus. Eu recomendo a leitura desse trecho do livro A Gênese, do Allan Kardec, porque, por exemplo, nesse capítulo A Natureza Divina, ele fala um pouco sobre os atributos de Deus. Eu não vou passar todos eles aqui um por um, porque demandaria muito tempo. Mas quando ele chega lá no item 19, ele resume um pouco o que foi falado nos 18 itens anteriores, dizendo: Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não poderia ser outra coisa. Então, se nós estamos falando da prece, nós estamos falando da prece a Deus. E Deus tem todos esses atributos que aqui foi falado pelo Kardec. Né? Então, mais à frente um pouquinho, já na parte da providência, tem um trechinho muito interessante, né? Muito interessante. E eu, antes de ler o trechinho, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de nós, alguma vez, não fizemos uma prece e achamos que não fomos atendidos por essa prece? Então ficamos nessa dúvida: será que a nossa prece foi ouvida por Deus? Não foi? Foi atendida? Não foi? Né? Então fica essa coisa da gente, claro que tem a ver um pouco com a nossa pouca fé, mas vamos deixar isso de lado por um minuto. Então Kardec, depois de discorrer bastante sobre a natureza divina, e nós não vamos entrar aqui nela, porque senão demandaria de novo muito tempo, ele trata de desfazer aquela ideia mística que nós temos de Deus, um velho de barba sentado num trono, como que se estivesse olhando e julgando a todos nós. Ele fala, para dar uma analogia, de um fluido universal que cobre todo o universo. Esse fluido seria o pensamento divino. Então ele diz assim, olha, achamos-nos assim constantemente, olha bem, constantemente em presença da divindade. Não lhe podemos subtrair ao olhar nenhuma das nossas ações. E olha bem agora, o nosso pensamento está em constante e incessante com o pensamento de Deus. Havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. E aí o Kardec até traz uma passagem de Cristo que diz: estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra transcrita por João no capítulo 1, 4 a 13. Mas o Kardec continua: para estender a sua solicitude a todas as criaturas, Deus não precisa lançar o olhar do alto da imensidade. Para que as nossas preces sejam ouvidas, não precisam transpor o espaço, nem serem ditas com voz retumbante, porque estando Deus continuamente ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Então, na verdade, gente, quando nós nos colocamos em comunhão com Deus,
é porque neste momento nós melhoramos a nossa receptividade, nós nos colocamos em sintonia com Deus, porque Ele já está em sintonia conosco permanentemente, de bons, maus, de pobres, ricos, que moram na China, que moram na Índia, que moram no Paquistão, não importa. Qualquer pessoa do planeta está em constante contato com Deus. Deus está conosco. Mas a pergunta é: nós estamos com Ele? Nós estamos nos colocando, fazendo o silêncio da alma significativo para ouvir-lhe as respostas? Não é? E aí, assim, para ser bem curtinho, né, esse nosso bate-papo aqui, eu também fui procurar uma resposta nesse livro aqui, olha, Assim Vencerás, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e ele tem uma mensagem muito legal aqui, no item 30, chama Luz por Dentro. E ele fala o seguinte: provável que a oração não mude o quadro externo. Horas e muitas vezes a prova não se ausenta. Pede socorro ao céu e a luta continua. Mas depois da oração, eis que o prodígio surge. A paz e a compreensão alcançam-te por dentro. Falastes a Deus em prece, e Deus responde em ti. Então Deus é o amor onipotente que não nos desampara, que não nos abandona em momento nenhum. Nos momentos das nossas tribulações, dificuldades, para um minuto e pensa em Deus, que Deus te amparará. Beijo nos corações. Tchau.